Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Wick. Wick, um jogo de terror de uma produtora chamada Hellbent Games. E apesar do nome, todo demoníaco e do capirótico, se você vai ver os jogos que esses caras fizeram, eles fizeram vários jogos de Lego para DS e 3DS. E esse, na real, é o primeiro jogo de terror deles, chamado Wick. Ele vem numa ideia também muito famosa de jogos de terror independentes recentes. Na real, surgiu mais pós Five Nights at Freddy's, que é um jogo lá de meados de agosto de 2014, que fez um sucesso estrondoso, muito por parte de youtubers famosos fazendo vídeos gritando e esgoelando com o jogo. Mas ele tem muitos méritos, tanto que ele tem é uma série que foram feitos 4 jogos em menos de um ano. Five Nights at Freddy's 4 é de julho de 2015. Esse Scott Calton, que é um sujeito absolutamente inalcançável, porque eu já tentei entrevistá-lo de muitas formas e o cara não responde e-mail de forma nenhuma, ele fez todos esses jogos sozinho. Então ele é um sujeito muito admirável, porque ele criou uma dinâmica de contagem regressiva, contagem de tempo, de hora, para que você termine o jogo. O Five Nights at Freddy's é a história de um cara no primeiro dia de trabalho dele, numa pizzaria, e ele tem que tomar conta dessa pizzaria da meia-noite às 6 da manhã. E o jogo é dividido por hora, e ele vai ficando cada vez mais difícil conforme a hora passa. Ele essencialmente, a tela de onde você está, câmeras de segurança, e você tendo que administrar o pouco de energia elétrica que te sobra, e ficar assim, completamente atento aos animatronics, que são os personagens do jogo, que à noite acordam. Então ele tem uma história bem implícita por trás, ele dá indícios de uma história muito complexa, que você pode esmiuçar e ir atrás de entender e teorizar sobre, mas essencialmente ele é isso. Ele vai ficando cada vez mais difícil, mais animatronics acordam, conforme a noite vai ficando mais próxima de amanhecer, vai acabando. E o Wick, ele é basicamente essa mesma ideia de você ter que sobreviver a uma condição excepcional até 6 horas da manhã. Ele começa com uma tela escura e você ouve vários amigos conversando, e o Wick, você entende que é uma brincadeira que esses adolescentes fazem, que é deixar um amigo num mato, numa região fechada com cercas, e ele tem que sobreviver até 6 da manhã. Mas eles, claro, não sabiam o que realmente aconteceria com essa pessoa que é você, que precisa sobreviver essas 6 horas nesse lugar, nesse mato escuro. Diferentemente do Five Nights at Freddy's, esse jogo ele é todo em 3D e ele tem uma engine bonita, ele tem gráficos interessantes. E você precisa, além de sobreviver até as 6 da manhã, você precisa gerenciar os palitos de fósforo que você tem. Você começa o jogo com 6, se não me engano. Cada noite você volta a ter 6 de novo, cada hora. E você também tem velas, então o palito de fósforo dura pouco tempo e você pode acender umas velas que estão espalhadas pelo cenário para que você não fique no escuro. E você não pode ficar no escuro porque existem espíritos de crianças malignas nesse lugar. E é aí que reside uma história legal sobre crianças que desapareceram nesse lugar há muitos anos, em decorrência de um incêndio que teve numa casa e tal. Então basicamente é isso. Conforme a noite vai se adentrando, você adentra a noite, mais espíritos de crianças malignas aparecem e você tem que estudar a dinâmica e o comportamento de cada fantasma para você agir de acordo. Então, por exemplo, se tem um espírito de uma menina vestida de coelho que quando surge vem correndo atrás de você, tem um outro que é um menino que aparece só atrás das árvores e você precisa ir desviando das árvores, enquanto o outro você precisa imediatamente apagar a vela ou o palito de fósforo, porque senão ele acorda e ele é um menino gordão, grandão que vem correndo atrás de você. Então você vai estudando isso, entendendo e decorando como as coisas acontecem, porque ele é totalmente aleatório em termos de qual espírito de qual criança vai aparecer, mas o cenário é sempre o mesmo. Então você decora mais ou menos onde tem uma casa, onde tem um poço, onde tem uma caixa d'água, e você sabe que ali pode ser que tenha uma vela, ou um item de história, porque tem uns colecionáveis que contam mais da história do que aconteceu ali. Então ele é interessante por isso, ele parece, assim, a primeira impressão, mais jogo do que o Five Nights at Freddy's, mas ele segue essa dinâmica de progressão por hora. Um outro jogo que fez isso de uma forma interessante, mas nem tanto assim, mas eu acho que vale menção, é um que chama Emily Wants to Play, que você joga com um entregador de pizza, que quando chega nesse apartamento, nessa casa para entregar pizza, ele fica trancado lá dentro, e você descobre que
Lá viveu uma menininha muito problemática e que os pais dela, através de gravações, você vai entendendo o que aconteceu com essa menina e o que eles fizeram com essa menina. E ela era muito apegada a bonecos, então você tem que escapar desses bonecos que vão se tornando cada vez mais agressivos conforme as horas passam. Tem sempre esse lance de agressividade conforme a noite vai acabando. O Wiki, como eu tinha dito, né, se você fica no escuro, os fantasmas são muito piores. A maioria. Alguns, você precisa ficar no escuro. E isso é legal porque, como é aleatório o surgimento dos fantasmas, você às vezes tem que decidir quem deles você quer enfrentar. Se você prefere correr do fantasma que acorda quando você está com a vela, ou se você prefere tentar se esquivar do fantasma da árvore ou da menina vestida de coelho. Então é legal, o Emily Wants to Play, ele é mais mecânico, sistemático, eu diria, porque você decora realmente o que os bonecos fazem, e é basicamente isso. Você decora, a noite vai passando, vai ficando muito difícil e todo o fator de terror que existia antes fica inexistente. Vira só jumpscare por jumpscare e aí a coisa se perde e acaba se tornando um jogo mais arcade per se, assim. Então não é tão legal por esse aspecto. Esses jogos eles funcionam na primeira hora, em termos de terror mesmo, da apreensão, da tensão, e depois eles se tornam um jogo que é basicamente você pôr uma ficha ali e tentar sobreviver à noite sem ser pego pelos bonecos, ou no caso do Wiki, ser pego pelos fantasmas. O legal do Wiki é que ele apresenta uma história nos colecionáveis que você encontra, e ele explora essa temática de crianças malvadas, que é uma coisa que a gente vê pouco em videogame e que pra mim tem muito potencial. O Emily Wants to Play, ele faz isso um pouco mais, mas a história é bem secundária. Um outro jogo que explora bem essa temática de crianças malvadas é um de PlayStation 2 chamado Rule of Rose, que é um jogo meio obscuro que a Atlus trouxe para o ocidente na época, e que você joga com uma menina que tem que sobreviver à aristocracia do crayon vermelho criado por crianças numa mansão do século passado. É altamente macabro esse jogo, apesar dele ter um sistema de batalha péssimo, mas ele é bonito e ele tem um esquema de você interagir com um cachorro que te ajuda no jogo também, uma trilha sonora clássica bem legal, com música erudita e tal. Então Rule of Rose é um jogo que eu tenho saudade, eu gostaria de ver mais coisas com essa temática, e o Wiki, ele, apesar de ser dentro desse formato que está cada vez mais recorrente para o terror, ele explora essa temática de crianças malvadas que eu gostaria de ver mais e não vejo. Então é uma boa pedida para caso você tenha gostado do Five Nights at Freddy's, tenha acabado todos os jogos e queira tentar outras coisas diferentes de forma mais explícita, mais narrativa. Então eu acho que o Wiki funcionaria.